As maiores polêmicas de Neymar. Neymar é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, além de ser um dos grandes nomes do Brasil mundo afora. É super normal perguntar para algum gringo o que ele conhece do Brasil e a resposta ser Neymar. Os meninos vieram aqui, fizeram festa, daí perguntaram, você é do Brasil? Você é do Brasil? Eu falei que sim. Ele falou assim, o Neymar, o Neymar. E faz todo sentido. Mas além de ter toda essa fama, Neymar acumulou muitas polêmicas ao longo de sua carreira. E é isso que a gente vai ver hoje. Transferência para o Barcelona. Neymar surgiu nas categorias de base do Santos e se mostrou uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O talento do garoto impressionou tanto que não demorou para vários clubes estrangeiros ficarem de olho nele. Depois de olhar todas as opções, o jogador acabou se transferindo para o Barcelona, onde começou a fazer seu nome internacionalmente, tendo muito sucesso durante a sua passagem por lá. Mas junto a isso, já tivemos a grande primeira polêmica do jogador. A empresa DIS possuía 40% dos direitos do jogador e depois que a transferência se realizou, essa empresa entrou na justiça alegando fraude na transferência, já que os valores recebidos seriam bem inferiores ao valor real. Talvez, das polêmicas, essa seja a menos lembrada. Mas saibam que os promotores espanhóis estavam querendo até mesmo a prisão do jogador por estar envolvido nessa negociação, fora os milhões que estavam em jogo. Esse processo estava rolando há quase uma década e só foi se encerrar em dezembro de 2022, quando o jogador foi inocentado. O jogador Neymar foi inocentado no caso em que foi acusado de corrupção na transferência para o Barcelona em 2013. A promotoria espanhola retirou todas as acusações do processo ao alegar que as denúncias foram baseadas em presunções e não em provas. Dívida com a Receita Federal. A polêmica da transferência do jogador para o Barcelona estava ocorrendo durante todos esses anos, mas a verdade é que muitas vezes a gente nem lembrava dela. Isso porque era muito improvável que uma pena grave atingisse o jogador, apesar de existir sim a chance dos dirigentes dos clubes e do empresário do jogador, porém, esses também acabaram sendo inocentados. Ao mesmo tempo em que estava rolando esse processo, o Neymar foi acusado de outra coisa. Dessa vez era algo que dependia diretamente das ações dele. Era um caso muito mais grave, com riscos bem maiores de dar ruim para o jogador. Putz, estou lascado! Acontece que ele deveria ter pago um valor de impostos no Brasil que nunca foram pagos. E para a Receita Federal, isso é uma sonegação de impostos e das grandes. Esse processo ocorreu junto com o outro, apesar de serem problemas diferentes. Como eu disse, o primeiro era um problema entre o jogador, os dirigentes dos clubes, empresários e o grupo DIS, que tinha 40% dos direitos do jogador. Esse outro caso era algo diretamente entre o Neymar e a Receita Federal brasileira. Só para vocês terem ideia, todo esse imbróglio fez a justiça bloquear cerca de 188 milhões de reais do atleta. O problema foi tão grande que o pai do Neymar teve que conversar pessoalmente com o então presidente Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, o que só fez criar uma nova polêmica. Pois, ao sair de lá, o pai do Neymar postou em suas redes sociais que as empresas do seu filho passariam a constar no monitoramento diferenciado da Receita Federal. Tá favorável. Rompimento com a Nike. Em 2021, a Nike rompeu com o Neymar e isso chocou todo mundo, já que a marca sempre foi uma das maiores patrocinadoras do jogador. Mas a polêmica não está no rompimento em si, mas sim no motivo desse rompimento. Segundo os representantes da Nike, o rompimento aconteceu depois que o jogador não colaborou com uma investigação de um caso de assédio sexual que ele teria cometido em 2016. O jogador ainda tinha mais 8 anos de contrato para cumprir na época. E vejam bem, a Nike não encerrou o contrato por ele ter sido condenado, mas sim pelo fato de ele não colaborar com as investigações. Isso já foi o suficiente para a Nike cortar relações com o jogador. Complicou. Vale destacar também que esse caso estava em segredo até aquele momento. A gente só ficou sabendo que houve esse caso quando aconteceu o rompimento da marca com o jogador. Pelo que foi dito, uma funcionária da Nike teria acusado o jogador de ter assediado ela, mas o porta-voz do jogador negou todas as acusações. Mas vale a gente citar também que, segundo o pai do Neymar, o contrato teria sido encerrado por outras questões e que as alegações da Nike eram falsas, além, é claro, de afirmar novamente que o filho não cometeu nenhum crime. O curioso é que esse caso já estava sendo investigado internamente pela Nike desde 2016 e demorou muitos anos para vir à tona. Demorou tanto que, nesse meio tempo, Neymar acabou com uma acusação ainda mais grave aqui no Brasil. Ih, rapaz. Putz, cara. O caso Nájila.
No caso da Nike, não ocorreu nenhum ato sexual, apenas a tentativa. Porém, em 2019, o jogador foi acusado de ter cometido agressões sexuais contra a modelo Nájila Trindade. Esse acabou sendo um dos casos mais famosos do jogador. Para tentar se defender e mostrar provas de que ele estava sendo acusado injustamente, o jogador postou os prints das conversas com a modelo e a internet não perdoou. Rapidamente, o que era uma situação séria virou meme nas mãos dos internautas. E esse caso repercutiu bastante, mas por sorte, rapidamente ele foi arquivado e o jogador foi inocentado. Mas depois disso, a gente nunca mais ouviu falar da Nájila, então se você está curioso para saber o que aconteceu com ela, não aconteceu nada, na verdade. Assim como o caso do Neymar foi arquivado, o dela também. Carnaval lesionado. Agora uma polêmica para aliviar o clima. Afinal, depois de tantas acusações de assédio, agressão sexual, sonegação de imposto... Eu estou cansado, chefe. Vamos combinar que a polêmica dele ter passado o carnaval aqui no Brasil é bem leve. E pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. O jogador havia se lesionado e estava em recuperação. Porém, isso foi justamente no período do carnaval. Então o jogador aproveitou para curtir o momento ao lado da Anitta. E aqui a gente tem duas pequenas polêmicas. Uma que envolve os torcedores e amantes do futebol que reprovaram a atitude do jogador que deveria estar em recuperação. Quanto a isso, o jogador disse que já estava praticamente recuperado e já conseguia andar e correr normalmente. Então aquilo não iria atrapalhar em nada. A outra polêmica foi envolvendo a Anitta. Acontece que o Neymar foi para o camarote da Anitta e, coincidentemente, a Bruna Marquezine também estava por lá. Então tivemos a famosa torta de climão. O babado é certo, tá entendendo? Bruna e Neymar já estavam separados na época e depois desse dia criou-se um fuzuê na internet achando que o Neymar foi dormir com a Anitta, o que foi negado pela cantora, que estava triste por não ter pegado ninguém naquele carnaval de 2019. Naquele mesmo dia, a conta do Instagram da Bruna Marquezine ficou fora do ar e claro que isso levou todo mundo a achar que a Bruna estava com raiva da Anitta e criou-se toda uma narrativa sobre isso. No fim, parece que nada aconteceu, mas foi uma semana bem movimentada para quem gosta de acompanhar umas boas fofoquinhas. Neymar bate em torcedor. Aparentemente 2019 foi movimentado pro menino Ney. E mais uma vez ele errou e foi moleque, como ele mesmo gosta de dizer. Com o seu time, o PSG, sendo derrotado na final da Copa da França, enquanto os jogadores subiam para receber o prêmio de segundo lugar, eles estavam cumprimentando os torcedores do local. Porém, tinha um torcedor ali que estava provocando todo mundo. E quando o Neymar viu aquilo, deu um soco no torcedor e foi flagrado por várias câmeras. O jogador não chegou a comentar caso em entrevistas, mas comentou nas redes sociais. Ele afirma que estava errado, mas que ninguém tem sangue de barata. Festa de arromba durante a pandemia. A gente viu que o Neymar acabou se envolvendo em algumas polêmicas por culpa dele mesmo. E algumas outras, ele não teve culpa. Porém, depois de passar por tantas polêmicas em 2020, a gente imaginava que ele já tivesse pelo menos aprendido a evitar causar as polêmicas. Mas aparentemente não. Achou errado, otário? Em meio ao ápice da pandemia, o Neymar teve a brilhante ideia de dar um festão em sua mansão. Em uma época em que precisávamos evitar a aglomeração, Neymar decidiu que era um bom momento para convidar entre 150 a 500 pessoas para passarem 7 dias festejando na sua mansão. O miserável é um gênio! Mas podem ficar tranquilos, pois o menino Ney tomou as devidas precauções para dar essa festa. Ou será que não? Não temos certeza sobre isso, mas sabemos que ele proibiu a entrada de celulares. É isso mesmo. Em meio a uma pandemia global, a principal preocupação do jogador era das pessoas ficarem postando as imagens da festa nas redes sociais. E eu não preciso nem dizer o quanto isso pegou mal, né? Essa festa virou notícia até mesmo fora do Brasil. O Neymar oficialmente nega que ele está fazendo essa festa. A assessoria de imprensa do jogador disse à CNN que não está acontecendo uma festa ali. Traição. A polêmica mais recente do menino Ney e que tomou conta da internet há algum tempo atrás. Neymar estava namorando a Bruna Biancardi, que inclusive estava grávida. Então, na véspera do Dia dos Namorados, Neymar se encontrou com a influenciadora Fernanda Campos em um apartamento de luxo em São Paulo. Pois é, essa história é bem complicadinha. Vale lembrar que Neymar e Bruna Biancardi tinham se desentendido antes e acabaram se separando, mas reataram em janeiro deste ano e em abril eles anunciaram a gravidez. Mas o portal de notícia Metrópolis deu um verdadeiro banho de água fria nesse relacionamento ao revelar o tal encontro de Neymar e Fernanda Campos, além de acrescentar informações explicando quando os dois começaram a se falar no Instagram e que estariam flertando desde então. Vale comentar também que, segundo a Fernanda, ela não sabia que o Neymar estava namorando a Bruna Biancardi, pois ela
dela não era de acompanhar os noticiários, o que é meio estranho, pois ela mesma afirma depois em entrevistas que ouviu do próprio jogador que o relacionamento dele estava oscilando. Agora imaginem a cena, né? Os dois marcando de se encontrar em plena véspera do Dia dos Namorados e as mensagens desse encontro simplesmente vazam na internet. Inclusive, temos um período de 40 minutos entre o Neymar falar que ia chegar em 5 minutos e a próxima mensagem. O que será que eles fizeram nesses 40 minutos? Acho que todo mundo consegue imaginar bem o que era. E uma coisa curiosa dessa história é que a conta da Fernanda Campos no Instagram simplesmente caiu depois desses acontecimentos. E quando ela recuperou, ela ainda mandou uma indireta pro Neymar falando que ela ficou mais tempo sem o Instagram do que o Neymar ficou no apartamento aquela noite. Pois é, gente, deboche de traição acontecendo de forma bem aberta. Babado, né? Com toda essa situação, Neymar fez um post público falando sobre o ocorrido e admite ter errado. O menino Ney não é um menino há muitos anos, mas ele continua se envolvendo em polêmicas e agora eu quero saber o que vocês acharam dessa carreira cheia de polêmicas do Neymar.